galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre práticas corporais de lazer. Já mostrei em algumas aulas os ambientes onde ela acontece e hoje nós iremos falar aqui os tipos de lazer. Existem várias classificações relacionadas ao lazer, que também é uma prática corporal. A educação física trabalha as práticas corporais de forma ampla. Eu posso falar dos jogos, das danças, da ginástica, dos esportes, das lutas. Todas essas unidades temáticas, elas podem ser trabalhadas quando nós falamos em alta performance, por exemplo. Mas todas essas unidades temáticas também podem ser trabalhadas como lazer. Eu posso diferenciar, dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Vamos falar de um jogador de futebol. Vou pegar como exemplo o Neymar. Neymar tem uma prática corporal profissional que é jogar futebol. Futebol que é um esporte. Mas eu posso ter o futebol como lazer, como uma prática corporal minha que seja prazerosa, que seja o meu lazer, que eu pratique durante os meus finais de semana, por exemplo. Então existe uma diferenciação entre o profissional, que é algo que é bem, que visa a alta performance, e algo que é relacionado ao divertimento, ao lazer. Então nós iremos falar hoje nessa aula aqui e classificar alguns tipos de lazer, como é que eles se classificam. Então, nós iremos entender o conceito de lazer. Trouxe aqui 3Ds, que vocês irão entender o que significa os 3D, os tipos de lazer, os benefícios do lazer e algumas questões aqui para nós resolvermos. Então, o conceito de lazer. As atividades de lazer são compreendidas, via de regras, associadas a dois quesitos básicos: o prazer e a livre escolha. As práticas de lazer devem ter o caráter de prazer do indivíduo, quem está envolvido, ou seja, suas escolhas estão diretamente associadas ao prazer e ao bem-estar. Então percebam que no próprio conceito eu já mostro para vocês. As práticas de lazer, elas devem ter duas características principais. Elas devem ser prazerosas, o indivíduo ele tem que sentir prazer, ele deve sentir prazer nessa prática corporal, porque ela é até de livre escolha. O indivíduo escolhe qual prática corporal ele irá realizar. Aqui é totalmente diferente da alta performance, de um indivíduo que joga futebol buscando resultados, sendo cobrado por resultados. Dentro do lazer não existe cobrança. É uma atividade que ela é o quê? Ela é prazerosa. Tem essa característica de dar prazer ao indivíduo que está ali praticando. E o prazer, ele é individual. Uma prática corporal que para mim é prazerosa, para outro pode não ser. Então existe essa característica dentro do lazer. O lazer, ele é individual, depende do gosto da pessoa. Algumas outras características que as práticas corporais de lazer envolvem: o repouso, a formação desinteressada. Por exemplo, que seja mais claro, professor. Eu sou professor de educação física de vocês. Eu cursei na minha faculdade educação física. Mas, por exemplo, eu posso ter como prazer eu me envolver de repente com a arte, tentar aprender como é que pinta um quadro, quais são as técnicas que são ali utilizadas. É uma formação que desinteressada, porque a minha função de professor, eu estar aqui ministrando essa aula para vocês, é o meu ganha-pão. É daqui que eu tiro a minha renda familiar. Então aqui não tem algo que seja desinteressado para mim. E nós temos aqui fora das obrigações profissionais, justamente endossa esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Aqui é o meu profissional. Eu sou profissional de educação física. Eu sou professor de educação física. A minha formação é essa.
Aqui é meu ganha-pão. Mas eu posso, de repente, praticar alguma outra coisa, ser um skatista, por exemplo. Ali não é a minha formação de lei. Compreendem? Vamos avançando. Aí os 3Ds são as características que o lazer deve ter. Os 3Ds significam isso aqui, ó. O descanso deve ter o descanso, o lazer deve ter descanso, deve ter o desenvolvimento, deve de alguma forma desenvolver alguma habilidade desse indivíduo que ali pratica. E por último, as práticas de lazer, elas devem ser o quê? Divertidas. Deve ter o divertimento. Então, nós temos o descanso, o desenvolvimento e o divertimento. Se nessa prática corporal algum desses elementos faltar, nós podemos dizer que não é uma prática que ela visa ao lazer desse indivíduo. Então, uma está em consonância com a outra. Tipos de lazer. Aí está aqui. Aqui nós iremos entrar em relação aos tipos de lazer. Existem 6 tipos de lazer que eu classifiquei aqui para vocês. Pode ser o lazer artístico, o lazer intelectual, o lazer físico, o lazer manual, o lazer turístico e o lazer social. O lazer artístico, o que envolve o lazer artístico? Está aí como exemplo para vocês o cinema, o teatro, esses locais onde acontece ali apresentações artísticas, uma visita ao nossa própria cidade aqui, fazer um city tour na nossa cidade, é algo artístico, nós conhecermos a nossa cidade, conhecer um teatro, ir ao cinema. O lazer intelectual, existem grupos, jogam aquele RPG, existem jovens, grupos que se unem para ler determinados livros e depois eles marcam encontros para ali debaterem, discutirem o que aconteceu no livro, cada um levanta a sua tese, levanta o seu entendimento. Esse também pode ser um tipo de lazer, que é o lazer intelectual. Nós temos o lazer físico. O lazer físico, ó, tem a ver com o quê? Com as práticas corporais. O indivíduo unir-se a um grupo de amigos. Pode ser também um lazer em casais. Um casal, por exemplo, sair para dar uma corridinha aqui em São Luís, na orla marítima, na litorânea. É um tipo de lazer. Depois tomar uma água de coco. A galera do futebol que reúne-se aí aos finais de semana para jogar uma bolinha. Algumas pessoas que se unem para jogar basquete, vôlei, aí depende da prática corporal que você mais se envolve. Porque lembrem-se, lá no conceito eu disse para vocês que é desejo individual. É para o prazer do indivíduo. O tipo de lazer manual, ó, nós estamos saindo de uma pandemia, saímos desse quadro de pandemia, muitas pessoas praticaram o lazer manual, tiveram o prazer em cozinhar, aprender novas receitas, fazer para os seus entes queridos, para os seus familiares. Aquelas pessoas que têm habilidades manuais em fazer crochê, em bordar, em fazer artesanato. Tem pessoas que se divertem com esse tipo de lazer. Então também é um tipo de lazer. O lazer turístico, ó, lazer turístico, aquelas pessoas que gostam, adoram viajar, adoram respirar novos ares, se programam direitinho, organizam a sua vida, se organizam financeiramente para poder viajar, conhecer o mundo. É um tipo de lazer. E nós temos o lazer social, quando pessoas reúnem-se para confraternizar, para se divertir. Até as pessoas mesmo do próprio trabalho, as confraternizações que acontecem nos finais de ano, no período de férias. Esse é o tipo de lazer social. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que mesmo eu sendo professor de educação física, profissional da área de educação física, onde eu
tento e quero conscientizá-los o tempo todo da importância da prática de exercícios físicos, que a prática de exercícios físicos comprovadamente vai trazer uma série de benefícios à saúde do indivíduo, existem vários outros tipos de lazer. E qualquer outro lazer desse aqui que o indivíduo pratique, irá trazer sim benefícios para a saúde dele. Mesmo que não sejam benefícios físicos, como o lazer físico traz como resultado, mas resultados benéficos em relação ao psicológico, ao mental. O lazer, ele deve e tem que fazer parte da nossa rotina. Todos nós temos rotinas que são altamente atarefadas. E nós não devemos deixar nos engolir apenas por essas tarefas diárias. Nosso corpo, nossa cabeça necessita de momentos de lazer, necessita de momentos de divertimento, necessita de momentos de descanso. Então é isso que eu quero enfatizar nessa nossa aula de hoje. Todo ser humano, por mais atarefado que seja, ele necessita, por hora, ter momentos de lazer, ter momentos de divertimentos. Isso aqui acontece de forma subjetiva, porque eu já disse para vocês que é individual. Cada indivíduo tem seu tipo de lazer. Eu, por exemplo, eu gosto de todos esses tipos de lazer. Eu equilibro entre eles. Eu gosto de praticar um pouquinho de cada coisa. E é assim que a nossa vida deve ser. Equilibrada em todos os aspectos. Tudo demais causa problema. Tudo, qualquer coisa que nós fizermos, e se nós fizermos de forma exagerada, com certeza vai trazer uma consequência ruim para a nossa saúde. Vamos avançando. O lazer artístico. A criatividade e o interesse artístico dizem respeito a usar nossa imaginação e habilidades criativas para nos expressarmos, utilizando linguagens variadas, como a verbal, a visual, a musical e a corporal. Está aqui a imagem de um teatro para vocês. O lazer intelectual refere-se àquelas atividades nas quais o ser humano busca o contato com o real, as explicações racionais, as informações objetivas, com destaque para o conhecimento vivido e experimentado. Nós temos o lazer físico. As atividades aqui definidas visam estimular a ampliação das experiências relacionadas aos esportes e às atividades físicas, assim como conscientizar para a importância da continuidade dessas práticas na vida cotidiana, para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar. Que eu falo para vocês em todas as nossas aulas, a importância da prática de exercícios físicos, quando respeitada a continuidade, trará uma série de benefícios para a saúde do indivíduo, para a saúde de vocês. Lazer manual. Entendem-se como atividades ligadas ao prazer de manipular, explorar e transformar a natureza. As pessoas que foram para a cozinha aí preparar alimentos nesse período aí que nós vivemos aí de pandemia. Quem gosta de plantar, quem gosta de fazer um crochê, é o tipo de lazer manual. Quem tem habilidades aí com as mãos. Lazer turístico. Tem como base a busca pela mudança de paisagem, ritmo e estilo de vida. Certamente o turismo é a atividade que mais desperta ansiedade nos indivíduos. O fascínio de conhecer novos lugares, novas formas de vida, sobretudo no curto espaço de tempo, alterar a rotina cotidiana. O tipo de lazer turístico, pessoas que gostam de conhecer novos lugares, novos costumes, novas culturas, vivem aí viajando o mundo afora. Lazer social é o lazer que permite a construção do homem social, daquele que se afasta do ambiente ou atividade laboral para o crescimento pessoal e a vida em comunidade. Fiz questão de colocar essa imagem, ó.
Está aqui o coordenador da plataforma Gonçalves Dias, Tiago, com a sua digníssima esposa, a minha esposa e eu, o professor que vos fala. Nós trabalhamos juntos aqui. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Mas aqui, nós estamos nesse momento aqui, afastado de onde? Das nossas atividades laborais. Nós estamos aqui socializando como amigos que somos. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Hora ou outra, nós que estamos aqui no estúdio também confraternizamos. A gente sai, se diverte, come alguma coisinha, sorri, todo mundo junto fora desse ambiente aqui de trabalho. Todos nós com as nossas responsabilidades. Mas nós somos seres sociais. A gente não socializa apenas no nosso ambiente de trabalho. Nós, hora ou outra, nos afastamos desse ambiente para nós confraternizarmos, comemorarmos, por exemplo, o sucesso da nossa plataforma, o quanto tem sido trabalhoso e gostoso estar aqui. Então, tudo isso a gente comemora e socializa, hora ou outra. Os benefícios do lazer. Aumenta a qualidade de vida, ajuda a fugir da rotina, traz novas experiências, desenvolve novos interesses e habilidades, aumenta a expectativa de vida, alivia o estresse, alivia os transtornos psicológicos. Esses aqui são alguns dos benefícios que o lazer traz para a saúde do indivíduo. Aumenta a qualidade de vida, ó. Isso aqui é primordial. Alivia o estresse, alivia os transtornos psicológicos. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade que é doente, muitos problemas psicológicos, muitas pessoas com problema de ansiedade, depressão, por conta dessa carga de trabalho que nós recebemos e acabamos que deixando de lado um pouquinho do nosso lazer, um pouquinho do descansar, do divertir, de algo descompromissado, em apenas a gente sorrir sem encontrar algo leve para as nossas vidas. Então eu trouxe uma questão aqui do Enem de 2009 para nós analisarmos. A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Diversas brincadeiras de rua, tal como o pular corda, o pique-pega e outros, têm desaparecido do cotidiano das crianças. As brincadeiras são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças, pois desenvolve tanto habilidades perceptivo-motoras quanto habilidades sociais. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por meio deles a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que. Então aqui tem um texto que ele fala da importância do brincar para a criança, para a questão das habilidades motoras, assim como também para um convívio social. Vamos analisar as questões. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora. Vamos deixar essa opção aqui para nós analisarmos depois. O jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca e na excelência da execução de atividades do cotidiano. Galera, sempre que vocês olharem essa expressão aqui, ó, habilidades competitivas em algo que estiver relacionado a jogo, essa opção estará incorreta, certo? O jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão que serão negativas para a aprendizagem social, sempre que aparecer essa expressão aqui, ó, exclusão, não estaremos falando de jogo. Estaremos falando de esporte e de alto rendimento, não é a ideia principal do jogo. A ideia principal do jogo, do divertimento, é de incluir, não de excluir. Através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente que não podem ser modificadas. Muito pelo contrário, o jogo, ao contrário dos esportes, tem suas regras flexíveis, não são regras rígidas. Elas podem sim ser alteradas e adaptadas dependendo do público que está ali brincando. No jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e de desenvolver habilidades motoras especializadas. Nunca o jogo visa formar habilidades especializadas. Muito pelo contrário, visa ali o divertimento. Então, a opção correta é a letra A. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades, de níveis e de habilidade motora.
Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre os tipos de lazer. Divirtam-se, brinquem e até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?